Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Caso o áudio de hoje não fique tão bom, tá? Peço já desculpas, o meu microfone não está querendo funcionar, não sei exatamente o que é. Então eu tô gravando aqui, ó, do meu celular, tá bom? Então, hoje eu quero comentar com vocês o seguinte: vou falar a respeito deste episódio, esse especial do South Park, tá? Que está sendo muito bem discutido, comentado, principalmente pelos nerdolas, né, pela definição dos caras mais da antiga, né, da cultura nerd, cultura pop, enfim. Mas enfim, em geral, todos que têm um pouquinho de cérebro, né, têm notado claramente uma inclinação exagerada, né, a tal da lacração, que seria o termo correto. Nos Estados Unidos eles falam muito de cultura woke, mas enfim, toda essa dinâmica que grandes empresas, em especial a Disney, que foi muito citada, né? Neste episódio, um episódio incrível que não fala apenas disso. Eu acho que o legal desse episódio é que ele reúne duas críticas diferentes, né? Tanto a ideia da IA, né, das inteligências artificiais, né, tomando espaço, né, de conhecimentos que podem ser apenas intelectuais, mas que não são conhecimentos práticos. Eu achei essa crítica excelente. E além disso, também fala a respeito dessa cultura woke. E é claro, bate bastante na Disney, em especial Kathleen Kennedy, né? Tô aqui, ó, com meu roupão de Star Wars, né? Que não tem Rey, que não tem, sei lá, Poe Dameron, que não tem Finn, tem um Darth Vader aqui nas costas, criação do eterno, do incrível George Lucas. Esse sim entende de Star Wars, né? Haviam muitas críticas nas prequels, mas a real é que o cara entregou muita coisa boa, muita coisa maravilhosa. Era uma coisinha ou outra, né, dos diálogos que talvez poderiam ser melhores em alguns pontos, mas de resto a história sempre foi maravilhosa porque ele entende de Star Wars. Mas infelizmente, jogaram com Turo Woke, muita coisa no Star Wars, e isso foi citado aos montes nesse episódio. Então eu recomendo, assistam ao episódio, né, do South Park, South Park Into the Panderverse, alguma coisa assim o nome, deixa eu ver aqui para confirmar para vocês. Join the Panderverse, tá? Então é um episódio maravilhoso e que ele cita essa questão, né? A troca de gêneros, de raças dos personagens que amamos e tal, né? E tudo isso dessa maneira exagerada, dessa maneira que acaba acontecendo, que muda completamente a ideia, né? E o conceito de muita coisa, que no final das contas o que aquilo parece ser mesmo é pura e simplesmente roteirista preguiçoso e que quer colocar ali algum tipo de inclinação política, pensamento, etc. O que, como eu sempre falo para vocês, uma coisa não necessariamente vai tornar aquilo algo ruim, mas provavelmente vai acontecer se você apenas utiliza isso como o único fator da sua história, o único fator do seu filme, etc, né? Então, é o que está acontecendo muito. A Disney tem tido essa falta de cuidado com muitas das suas produções, que simplesmente hoje entregam um trabalho que com toda certeza as inteligências artificiais fariam melhor, né? Então, esse é o outro aspecto da coisa, né? O que nós temos também é uma crítica justamente a vários dos conhecimentos, principalmente eles citam, né, os conhecimentos que você tem por meio da faculdade e tudo mais, e que acabam te tornando um profissional que a princípio você se sente, né, especial, você se sente parte de uma casta um pouco mais elevada da sociedade, ainda que você no fim seja só um classe média qualquer, enquanto que aquele cara que está ali trabalhando, que faz reparos, reformas, que tem um conhecimento prático, esse cara às vezes é considerado um cidadão de segunda classe e por aí vai, né? Mas no final das contas, né, quando essas situações avançam, as inteligências artificiais e tudo mais, esses conhecimentos que não são tão práticos assim, acabam sendo menos valorosos ao mercado. E aí entra a crítica onde esses caras, os caras que trabalham com a mão na massa, né, os pedreiros, os caras de pequenos reparos, etc., eles começam a ficar bilionários na história. Então é uma crítica curiosa, é óbvio que não necessariamente isso vai acontecer, mas eu já falei para vocês num vídeo anterior e fui até mesmo criticado por isso, né?
que nem sempre o caminho da faculdade ou coisa assim é o caminho que um homem deveria seguir para ser próspero e tal, né? E muitos falaram, não, isso não é um absurdo, não sei o quê. Sendo que assim, eu não estava dizendo não vá à faculdade, não estava dizendo que isso sempre acontece, mas estava dizendo para os mais jovens que muitas vezes é sim interessante você dar uma olhada nesse mercado. Se esse é um mercado que você tem o potencial de participar, né? É um mercado difícil, é um mercado que é desgastante e tal, mas se você sabe, né, entender esse mercado e aí entregar o seu serviço de maneira eficiente e ao mesmo tempo com preço, né? Porque as pessoas começaram a o quê? A valorizar aquele profissional, justamente porque estava todo mundo indo para o caminho da faculdade, poucos foram para o caminho do conhecimento prático, e no fim o que ficou foi que, né, no vídeo ali, no filme, eles até brincam, né? Que tem o cara ali, o psicólogo, e agora tem uma inteligência artificial que imita o próprio Freud, né? Então, você vai fazer terapia com ele, por aí vai. Então, toda essa dinâmica, isso pode, não necessariamente nesse nível, mas pode acontecer, enquanto que conhecimentos práticos dificilmente terão aí digamos que, uma diminuição da sua importância. É óbvio que acontece, tá? Não estou dizendo que não acontece, mas no final das contas o que eu quero dizer para vocês é isso, de que existem áreas interessantes sim que você pode, né, explorar aí e de repente crescer na vida profissionalmente até mais do que dentro de uma faculdade, dentro de algum tipo de outro conhecimento que às vezes nem era para ser a sua, né? Então tem muitos caras, por exemplo, que não vão para a faculdade. A gente sabe muito bem que hoje a maioria dos homens não, né? Mas a maioria das pessoas que estão em universidade são mulheres, né? E uma maioria não só padrão da diferença, né, entre homens e mulheres na sociedade, que as mulheres já são maioria, mas nas faculdades elas são maioria além deste índice, tá? Então isso já é um bom indício, um bom indício no caso de que homens não estão olhando tanto para essas áreas de conhecimento muito mais de âmbito acadêmico, e estão indo para áreas práticas. Tá? Isso também se reflete às vezes em diferenças salariais, tá? Então, por que o homem ganha mais? Muitas vezes porque ele está fazendo uma coisa que o mercado precisa muito mais, tá? Às vezes o mercado precisa mais de profissionais técnicos, profissionais, né, de cunho ali prático, e volto a dizer, ao invés de fazer faculdade, faça um curso técnico interessante que o mercado está procurando, isso é legal. Enfim, né, divaguei bastante sobre o tema, né, mas a real é que esse episódio ele fala dessas duas coisas. Então é um episódio extremamente importante. Eu espero que vocês possam dar aí atenção a esse episódio. Eu não assisto tanto South Park, eu não acompanho o seriado, eu vi uma coisa ou outra, assisti o filme e tal. Eu gosto bastante, tá? Mas não acompanho tanto. Mas fiquei até com vontade de acompanhar mais depois disso, porque me pareceu um roteiro assim muito bem alinhado, muito direitinho e com uma crítica, duas críticas no caso, perfeitas, que exemplificam bem a realidade de hoje, né? Enfim, espero que o áudio não tenha ficado tão ruim, tá? Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o like, tá? Ajuda bastante, né? Com esse like aí, de repente, eu consigo o mais rápido possível trocar esse microfone aqui, porque infelizmente não sei se ele já era ou não. Vou dar uma olhada aqui, não sei se é configuração. Vou fazer mais alguns testes, mas para entregar o vídeo para vocês aqui hoje, precisei fazer essa adaptação, tá? Então espero que entendam, tá? E não esqueça, se inscreva. Fechou? Tamo junto e até a próxima.